Olá, você consegue imaginar a grandeza do amor de Deus e do amor de Jesus? É muito difícil entendermos o tamanho deste amor. Nenhum de nós consegue duplicar este amor. Mas talvez essa história ajude um pouco a compreendermos o tamanho deste amor. Vamos valorizar o que Jesus fez na cruz por nós e vamos ser agradecidos. No meio dos meus sonhos, eu me encontrei em um quarto. Não havia nada de especial neste quarto, exceto por uma parede inteira cheia de arquivos que tinham variados temas. No meio desta sala, chegando mais próximo desta parede, o primeiro tema que chamou a minha atenção era um tema chamado Pessoas que eu gostei. Abri o arquivo e comecei a olhar as folhas. Rapidamente eu fechei o arquivo, porque eu reconhecia todos os nomes escritos em cada página. Entendi exatamente onde eu estava. Este quarto, sem muita vida, com estes arquivos, era um catálogo de toda a minha vida. Aqui estavam escritas as ações, os pensamentos de todos os momentos da minha vida, os grandes e os pequenos, com detalhes que a minha memória não podia igualar. Um sentimento de curiosidade, somado a um sentimento de horror, começou a crescer dentro de mim, à medida que ia abrindo os arquivos e explorando o seu conteúdo. Alguns trouxeram alegria e lindas memórias, outros, uma sensação de vergonha e arrependimento tão intensos que várias vezes eu olhei para trás para ver se havia alguém me observando. Um arquivo chamado Amigos estava ao lado de um chamado Amigos que Menosprezei. Os títulos dos arquivos cobriam todos os assuntos possíveis, como, por exemplo, livros que li, mentiras que contei, conforto que ofereci, piadas que sorri. Alguns eram quase engraçados por sua exatidão, como, por exemplo, coisas que gritei aos meus irmãos. Outros eu não achava engraçados. Por exemplo, coisas que fiz quando estava com raiva. E outro, coisas que falei contra os meus pais. Muitas vezes, dentro de um arquivo, havia mais folhas do que eu gostaria que tivesse. Em outros, menos do que eu esperava. Será que em tão pouco tempo em minha vida eu havia tido tempo de escrever tanta coisa? Mas cada folha confirmava esta verdade. Cada uma estava escrita com a minha letra e assinada com a minha assinatura. Então achei um arquivo cujo título era Pensamentos Ruins que Tive. Demorei para abrir e retirei somente uma folha. Fiquei muito envergonhado. Como que algo assim poderia ter sido escrito e guardado? E comecei a pensar, ninguém pode ver estes arquivos, nunca. Eu preciso destruí-los.
e comecei a tirar as folhas daquele arquivo. Não importava o tamanho, eu precisava queimar todas essas folhas. Mas assim que tirei e coloquei no chão da sala, eu não conseguia nem dobrar a folha. Parecia ser feita de um metal muito resistente. Me sentindo derrotado, devolvi o arquivo e comecei a ficar muito triste. Então vi outro título: Pessoas para quem eu falei do Evangelho. Ah, este eu abri e continha somente uma folha com poucos nomes. As lágrimas vieram agora. Comecei a chorar muito. Caí no chão e gritei de vergonha por tudo aquilo. Ninguém pode saber deste quarto. Eu preciso trancá-lo e jogar a chave fora. E foi neste momento que eu o vi. E pensei, não, aqui neste quarto, não. Poderia ser qualquer pessoa, menos Jesus. E eu olhei sem conseguir reagir, quando Jesus começou a abrir os arquivos e ler as folhas. Eu vi o seu rosto com uma tristeza maior do que a minha. Parecia que ele se dirigia para os piores arquivos. Por que ele tinha que ler todos estes? Finalmente, ele se virou e olhou para mim. Eu baixei minha cabeça e comecei a chorar de novo. Ele andou até onde eu estava, colocou seus braços em minha volta e não disse uma só palavra. Somente chorou junto comigo. Depois, ele voltou até a parede de arquivos. Começando com o primeiro, ele tirou as folhas uma por uma e começou a assinar o seu nome por cima do meu. Não! Gritei. E corri até ele e comecei a tirar as folhas das suas mãos. O nome de Jesus não deveria nunca estar nessas folhas, mas ali estava, assinado em um vermelho tão rico, tão forte, tão vivo. O nome de Jesus cobria o meu nome. Estava escrito com o seu sangue. Gentilmente ele pegou as folhas de volta, sorriu para mim e voltou a assinar as folhas. Eu nunca vou entender como ele assinou tão rápido. Parecia que ele havia começado há poucos segundos, quando ele fechou o último arquivo e voltou para o meu lado. Colocou a sua mão em meu ombro e disse: está terminado, está consumado. Eu me levantei e ele me levou para fora do quarto. Não havia fechadura na porta. Ainda havia arquivos para serem escritos. O nosso texto hoje se encontra em Mateus, capítulo 1, até Apocalipse, capítulo 22. Ou, se você quiser, Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse, capítulo 22. Pegue a sua Bíblia e abra comigo, lá em Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse, capítulo 22. A Bíblia inteira. A palavra de Deus, para nós, mostra este amor em todas as suas
páginas. Não existe um texto somente? Medite nisto, nesses próximos dias, e seja agradecido a Deus por tão grande amor. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, de todos os momentos, quer sejam bons ou maus, estão perdoados pelo sangue de Jesus. Que grande amor! Deus abençoe você. Amém.